Nós vamos inverter um pouco o fluxo aí, né? Nós somos acostumados a agradecer pelo culto, no final do culto. Hoje nós vamos agradecer. Começamos agradecendo, vamos agradecer no meio, vamos agradecer no fim, amém? Gratidão. Gratidão é um combustível que move o coração do Pai. É ou não é? Quantos são pais aqui? A gratidão dos nossos filhos move o nosso coração, sim ou não? Queridos, com Ele não é diferente. Nós cantávamos agora há pouco aqui uma receitinha de bolo. Cutuca o teu irmão aí, sim, dá um cutucão nele. Fala, desperta tu que dormes. Domingo de manhã, a gente leva um tempinho assim, né? Tem uns que acordam, mas não recomenda. Mas tem uma receitinha de bolo naquilo que nós cantamos aqui. E essa semana eu estava conversando com os amigos, eu falei, olha, toma cuidado com o que você diz no ambiente profético, porque no ambiente profético, todas as palavras elas são decretos. E nós cantamos algo para as nossas vidas, que é uma ordenação dos céus. Talvez você não tenha prestado atenção, mas nós cantamos ali um trecho da palavra de Hebreus capítulo 1, né? E nesse trecho de música, diz o seguinte, olha, sustentas quem? O Deus. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Jesus, que me salvou, diga assim, me salvou, e que me levou a um reino de justiça, paz e alegria. Tem uma ordem. Eu não sei, talvez você esteja entrando aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar de Jesus. Talvez você já tenha 30 anos de evangelho, 40, 50, 80. Obrigado, amor. Mas aqui é um retrato perfeito do processo do desenvolvimento de uma vida em Cristo. Porque quando eu conheço a Cristo, e eu não sei como foi a tua experiência, mas quando eu conheço a Cristo, eu me apaixono pelo amor dele pela minha vida, sim ou não? Normalmente esse é o processo. Eu fico tão impactado em descobrir o quanto ele me amou e o quanto ele fez por mim. Ah, pastor, mas ele vai fazer, ele faz todos os dias, ele fará muito. Mas tudo aquilo que ele já fez, e a maior obra ele já fez na cruz do Calvário pela tua vida. Ali, aquele amor da cruz do Calvário, ele nos constrange, e nós nos sentimos devedores, não é isso? A Bíblia diz que nós nos fazemos servos, escravos dele por amor. Pelo constrangimento de amor, eu me rendo, me submeto ao Senhor, e passo a buscar uma vida de relacionamento com Ele. E o escritor de Hebreus, ele diz que tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Lá em João você vai ler que o verbo, que ele era o verbo e o verbo se fez carne. Tudo no reino do Espírito é sustentado pela palavra, por aquilo que foi professado, por aquilo que foi dito. Na criação, o próprio Deus, juntamente com o Filho, Jesus, com o Espírito, ele fala, olha, façamos nós, não é? A criação foi por meio da palavra. Então Jesus, aquele que sustenta tudo pela palavra do seu poder, ele me leva para um processo. Ele me salva, e aí, a partir desse momento, desse encontro, onde eu recebo a salvação pelo intermédio de Cristo, começa um processo onde Ele me leva, Ele quer me levar. Ele só não me leva se eu não quiser, querido. Por quê? Porque Ele respeita um componentezinho que a gente tem dificuldade em lidar com ele, chamado livre-arbítrio. Mas a intenção e o plano original dele é que eu caminhe para um lugar de, primeiro lugar, justiça. Que justiça é essa, pastor? Justiça do reino de Deus. Praticar atos de justiça. Então, a minha vida começa a ser transformada
pela palavra do poder de Cristo. E eu começo a caminhar, a fazer, a falar, a pensar de maneira diferente, embasado e ancorado no amor e no poder de Cristo, a partir da sujeição a Ele, a partir do relacionamento com Ele, não a partir de uma doutrina, de uma religião, não a partir de uma cartilha de regras de pode e não pode, mas do passar a conhecer e prosseguir conhecendo ao Cristo. Então o meu relacionamento com Ele não fica baseado no pode ou não pode, fica baseado no eu te agrado. O meu filho sabe aquilo que me agrada, sim ou não? Às vezes um olhar é o suficiente para dizer muita coisa. Por quê? Porque nós temos relacionamento, porque nós convivemos. Então, querido, se você conheceu a um Cristo e não desenvolve um relacionamento com Ele, não se tome por culpa ou por condenação. Comece hoje. Se coloque diante do Senhor e fale assim: Senhor, eu quero te conhecer. Se até hoje eu vivi por um conjunto de regras que me colocaram, hoje eu quero viver a partir daquilo que eu vou conhecer de você. Então eu começo a praticar atos de justiça. Eu entro num lugar onde eu começo a fazer tudo aquilo que o Cristo faria. Onde eu começo a enxergar as coisas pela ótica que Cristo enxergaria. Onde eu começo a ouvir e a falar de acordo com aquilo que Cristo ouviria e falaria. Então os meus sentidos, eles começam a se alinhar com os sentidos de Cristo. Não é assim? Um casal, depois de 20, 30 anos, eles se tornam tão parecidos que parecem até irmãos, né? Eles já se parecem no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de ser, né? Normalmente o marido fica mais parecido com a esposa, de tanto obedecer, não é assim? Não é brincadeira. Mas é verdade, o relacionamento vai nos tornando parecido. E é aí que nós nos tornamos um em Cristo com o nosso cônjuge, não é assim? É no relacionamento, é na intimidade. Eu não sei se você lembra aí da tua noite de núpcia, mas é na intimidade que nós nos tornamos um, sim ou não? Aos casados, né? Amém, queridos? Os solteiros às vezes se tornam um com quem não devia, depois pagam um preço alto por isso. Mas o plano de Deus é que nós, homem e mulher, nos tornemos um nele. Nos tornemos um aonde? Nele. Em Cristo, todas as coisas convergem. Se nós temos divergências, é porque nós não estamos olhando para o Cristo. Nós só vamos divergir naquilo em que nós não olhamos para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, nós convergimos. Cristo é aquele que converge tudo nele e por Ele. Então nós praticamos atos de justiça, muda a nossa forma de viver. Eu me importo com as coisas de Cristo. E aí o que vem na sequência? Eu vou alcançar a paz. Quem quer paz? Quem quer viver em paz? Amém, querido? Levanta a tua mão aí, sem hipocrisia. Eu quero paz. Eu não sei você, eu quero muita. Então nós vamos viver em paz e alegria. Sabe por que nós, muitas vezes, eu diria 99% das vezes, nós não alcançamos paz e alegria? Porque nós não praticamos atos de justiça. Porque nós não gastamos tempo em conhecer o Pai. Então, essa semana eu não sei porquê, mas eu estou falando muito sobre ordenação. Sobre ordem. Né, Dani? Vamos lá, está terminando o desenrolar do manto aí.
Queridos, ordene as coisas na tua vida. Há um convite dos céus para que você estabeleça uma ordem dele na tua vida. Para quê? Para que você desfrute da verdadeira paz e alegria. Ah, pastor, mas você sabe da minha realidade de vida? Você sabe como eu vivo? Você sabe as lutas que eu tenho enfrentado? Você sabe os sentimentos que eu tenho experimentado? Os desafios que eu tenho vivido? As necessidades que eu tenho passado? Queridos, as circunstâncias não mudam, mas nós mudamos diante do Senhor. Então, quando nós mudamos e nós começamos a ordenar de acordo com aquilo que Ele nos chamou a ser e a fazer, quando nós voltamos na origem do plano original dele para as nossas vidas, então as circunstâncias começam a mudar. Amém? Não inverta. Não espere que as circunstâncias melhorem para você começar a praticar os atos de justiça. A Bíblia nos diz que se nós não formos fiéis naquilo que é ilícito, nas coisas humanas, terrenas, como é que Ele pode nos confiar aquilo que é lícito, as coisas divinas? Sabe, a partir da nossa intenção, porque Cristo não trabalha com os perfeitos, porque os perfeitos, Enoque andava com Deus e Enoque foi tomado. Se eu e se você, se nós estamos aqui, nessa manhã certamente nós temos muitas imperfeições, mas Ele trabalha com a inclinação do nosso coração. E Ele conhece muito bem o nosso coração. E o que Ele quer nessa manhã é que o meu e o seu coração seja inclinado na direção correta. E Ele está fazendo a parte dele. E Ele espera que você faça a sua. Que você corresponda. O que é corresponder? É responder em conjunto com Ele. Não é isso? Corresponda. Todas as coisas cooperam, operam em conjunto. Desde o Éden, desde quando ele vinha ter com Adão, todas as virações do dia, eles trabalhavam em conjunto. Ele tem satisfação em realizar as coisas conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra. Eu prometo que eu vou ser breve. Abra a tua Bíblia aí. Nós falamos um pouquinho de Hebreus 1, mas nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, e o verso 8. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Amém? Querido, nós estamos vivendo dias que desafiam a nossa humanidade, sim ou não? Se nós olharmos pela nossa ótica humana, nós vamos ver um mundo, eu não vou nem dizer só o Brasil, mas nós vamos ver um mundo meio que, na palavra aí, né, na gíria popular, meio que de ponta cabeça. As coisas meio que fora do lugar. Talvez seja por isso que eu estou meditando tanto em ordenação nesses dias, em ordem, em prioridades, né? Mas o mundo hoje, o cenário posto é um cenário desafiador para as nossas emoções, para a nossa mente. Sim ou não? Só eu que fico ansioso às vezes? Não? Você também fica ansioso comigo aí? Levanta a mão aí para mim me sentir melhor. Isso, pô. Eu estava me sentindo meio desviado aqui agora. Eu fico ansioso quando eu olho o cenário humano, quando eu olho as coisas acontecendo, desenrolar a sequência de acontecimentos e fatos.
traz uma ansiedade, traz uma preocupação, não traz? O que é uma preocupação? A própria palavra diz, né? É uma ocupação antes de que algo ocorra. É o me preocupar. Preocupar o quê? A minha mente, as minhas emoções. Então o cenário colocado, ele não é favorável. Mas ele não é favorável quando eu estou com os meus olhos humanos. Agora lá em Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então eu preciso de uma fé e de uma esperança que vem do próprio Deus, para começar a mudar a minha forma de enxergar as coisas. Esse texto que nós vamos ler agora fala sobre Eliseu, o profeta, que havia caminhado com Elias. E Eliseu, ele ganha uma porção dobrada da unção de Elias, e ele opera, Deus através da vida dele opera exatamente o dobro da quantidade de milagres que operou através de Elias. Mas vai falar de Geazi, que era o Eliseu, que era o Eliseu de Eliseu, né? Que era o moço do profeta, que era aquele que estava aprendendo, que era aquele que tinha começado a caminhar com Eliseu, para entender como Eliseu vivia. Para quê? Para tentar viver como Eliseu. Sabe o que nós precisamos nesses dias? É viver com pessoas que nos desafiem a viver uma vida mais sobrenatural. Porque o natural já está colocado aí, está difícil, não é isso? Então nós precisamos ter referências humanas que você fala, uau, aquele cara ali, peraí. Ele faz algo de diferente, ele vive diferente. Então, eu vou tentar andar junto com ele, perto dele. Eu vou sentar para comer um lanche. Né? Ontem eu consegui comer um lanche, acho que é a primeira vez desde que eu operei. Mas eu não quero vencer a bariátrica, então eu vou aqui tomar conta, né? Mas tomando um lanche ali, comendo um lanche, a gente pode ser edificado nas coisas do Senhor, sim ou não? Almoçando aqui juntos, tendo um tempo em família, sentando à mesa, conversando. Sabe, o sobrenatural não está só em algum momento de culto que nós temos dentro de uma estrutura eclesiástica. Então eu passo a conviver com alguém que vai me tornar melhor em Cristo. Geazi admirou ali Eliseu em algum momento e falou, peraí, eu vou andar com esse homem. E vou tentar entender o que ele entendeu. E vou tentar viver como ele vive. Né? E 2 Reis aqui, no capítulo 6, no verso 8, vai dizer o seguinte. O rei da Síria estava em guerra, diga guerra. É guerra, querido, contra Israel. Quem era Israel? Povo escolhido de Deus, amém? O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Olha só, os filhos de Deus, eles podem ter guerra, sim ou não? Mas eles têm um cuidado, uma proteção, eles são avisados. Por quê? Pelo próprio Deus, usando muitas vezes um homem de Deus. E o rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem havia... Enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Então, na prática, o que acontecia? O rei da Síria falava assim, ó, põe as tropas ali. E o profeta falava, olha, o rei da Síria vai pôr as tropas ali. Coloca lá. E isso aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três. E o que aconteceu com o inimigo do povo do Senhor? Vai dizer aqui, ó, versículo 11. O rei da Síria ficou angustiado, né? Nova Almeida atualizada a versão aqui. Angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ou trazendo para a linguagem dos dias de hoje, o rei da Síria chamou a tropa e falou, viu,
vai dizer quem é o cagueta daqui da gente ou não, né? Quem é o X9, quem está entregando. Só que tinha da própria tropa ali dos sírios que disse o seguinte, versículo 12: um dos servos respondeu: ninguém, ó Senhor, ó Rei, meu Senhor. Mas o profeta Eliseu, né, até os nossos inimigos reconhecem o homem de Deus. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala ainda no seu quarto antes de dormir. O rei nem disse, o rei sírio nem disse nada. Pensa no quarto dele. O homem de Deus dá instrução ao rei de Israel. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, quem? Geazi. Amém? Quem era o homem de Deus? Eliseu. O servo do homem de Deus, Geazi, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. E então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Geazi levanta, acorda, tranquilo, né? Está caminhando com o homem de Deus. Então, agora vai ser só mar de rosa, né? Às vezes não. E aí ele levanta, quando ele abre a porta, abre a janela, o que ele vê? Está cercado. Tropa, carro, né? Cavalo, cavalaria. Ele falou: meu Deus, né? Trazendo para a linguagem de hoje de novo, a casa caiu, né? Agora nós estamos fritos. Nós estamos em 2 e tem esse monte aqui, ó. Né? Nem o Rambo vai salvar agora. Por quê? Porque a humanidade de Geazi falou naquele momento. E ele se acua e diz assim: olha, o que faremos? Fala para Eliseu. E aí Eliseu responde para Geazi e fala assim: olha, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um homem que tem uma caminhada com Deus, que conhece o Deus de Israel, né? No caso que Eliseu já tinha vivido muitos milagres, presenciado muitos milagres através da vida de Elias, e depois na sua própria vida. Então era um homem experimentado em Deus. Ele olhou a mesma circunstância que Geazi, sim ou não? E aí ele faz uma oração, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é no natural, é no reino do Espírito. E o que Eliseu faz? Ele ora. E qual é a oração de Eliseu? Senhor, abra os olhos de Geazi, para que ele veja. Ele não estava vendo? Sim ou não? Geazi não era cego. Ele estava vendo, mas ele estava vendo com os olhos da carne. E a partir daquela oração, ele enxerga com os olhos do Espírito. As circunstâncias mudaram? São a mesma? São a mesma. E o que mudou? Os olhos. A forma de enxergar a mesma situação. Então quando ele abre os olhos, quando Geazi abre os olhos, ele enxerga que ele está cercado por um exército de anjos do Senhor, cavaleiros de fogo, muito mais numeroso, algumas traduções vai dizer, do que os inimigos, do que os sírios. E aí a palavra prossegue dizendo aqui, olha: e quando os sírios desceram contra ele, quando os sírios vieram contra Eliseu, Eliseu fugiu? Não. Mas quando os sírios vieram contra Eliseu, Eliseu orou ao Senhor e disse:
Ele ora ao Senhor de novo. E ele pede o quê? A mesma coisa, só que de maneira invertida agora. Aquilo que ele orou e pediu para que o Senhor fizesse na vida do moço, na vida de Geazi, ele ora e pede o contrário para os inimigos agora. Eu tenho feito uma oração dessa já há algum tempo, há mais de ano. Mas ele ora e ele pede o seguinte, ó: peço-te que firas essa gente de cegueira. Ou seja, que eles não enxerguem. Sabe, às vezes a gente está pedindo para o Senhor matar os nossos inimigos. Às vezes a gente está pedindo, né? Não está? É só eu que peço, né? Eu tenho o coração muito ruim. Às vezes na minha fraqueza eu peço, gente. Senhor, salva ele e mata ele no minuto seguinte, para não dar tempo dele se arrepender. Primeiro salvo, depois leva. Estou orando para que Deus salve mais uma vida. Não, brincadeira. A nossa humanidade muitas vezes, né, quer fazer as coisas da nossa própria justiça. Mas Eliseu, ele ora e fala: Senhor, fecha os olhos deles agora, cega eles. E aí Eliseu vai até eles e fala o seguinte, versículo 19: não é este o caminho, nem a cidade, sigam-me. Eles estavam perseguindo Eliseu. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Os levou aonde? Para dentro do povo do Senhor. Querido, ao invés de matar o teu inimigo, leva ele para o Senhor, né? E aí, aqueles homens que estavam cegados, obedecem a Eliseu, chegam e estão dentro do acampamento do povo de Israel, né? Praticamente desarmados, entregues. Versículo 20: quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Olha lá, agora pode ver. Sabe, um homem com uma maturidade, com uma caminhada com Deus, ele consegue transitar os olhos entre o natural e o sobrenatural. Por quê? Porque ele conhece ao Deus que serve. Ele já experimentou, já viveu e vive muitas coisas do Senhor. Então ele consegue colocar os olhos dele no natural e no sobrenatural. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, eu devo matá-los? Devo matá-los? Olha lá, a vontade, né? O rei de Israel estava sendo oprimido por aquele povo, gente, né? Não julga ele. Ele queria fazer aquilo que parecia bem aos olhos dele. E aí vem a parte interessante. O que Eliseu responde para ele? E ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e seu arco? Ordena que lhe deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Versículo 23: então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Acabou a guerra. Os sírios, espera aí, para a gente não dá. Tem um Deus que zela por aquele povo. Salmo 23, Davi, ele está ali orando o que ao Senhor? Prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Para que é isso? Para exibição? Quem me viu passando pela prova e não me ajudou? Não. Para revanche? Para vingança? Não. Porque na mesa o Senhor nos iguala. Porque na mesa eles podem ver em mim o cuidado do próprio Deus, a misericórdia do próprio Deus, a graça do próprio Deus. É por isso, esse é o motivo pelo qual o Senhor prepara uma mesa para os nossos inimigos, diante de nós.
para que nós os... É difícil falar, né? Engasga. Para que nós os sirvamos. Uau! Está amarrado, pastor. Eu vou servir meu inimigo. Querido, nós não rendemos nossa vida a Cristo, sim ou não? Nós não temos vontade de nos tornar parecido com Ele. Cristo abraça Judas, dá um beijo no rosto dele e chama ele de amigo. E se tem uma coisa que eu sei que Cristo não era hipócrita e nem falso. Existia uma verdade naquilo que Cristo fez. Tem algum problema eu ter vontade de matar o meu inimigo? Como o rei de Israel? Não. Essa é a minha natureza humana. Essa é a minha vontade carnal. Esse é o meu senso de justiça própria. Pastor, mas funciona? Não também. Quando eu ponho a minha mão, apóstolo Djalma Toledo, né? Deus recolhe a dele. Quando eu recolho a minha mão, Deus estende a dele. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal nas regiões celestiais. Querido, nós temos patinado muitas vezes, nós temos ficado acuados, ansiosos, angustiados, porque nós estamos lutando no lugar errado, do jeito errado, com a arma errada, e a gente quer ter algum resultado. Não, isso vai trazer angústia, aflição, aperto, vontade de desistir. Eu falei um pouquinho ontem, que eu tenho recomeçado muitas vezes, mas o recomeço é uma virtude, é uma característica forte de quem quer acertar em Cristo, não é? Que quem não recomeça desiste diante do erro, sim ou não? Então, se você lutou errado até agora, se você tentou fazer pela força do seu braço, se você se apavorou, pastor, mas você não sabe. Não, eu sei, querido, né? Nós vivemos luta diferente às vezes, mas a intensidade é a mesma, as dificuldades são a mesma, o desafio no intelecto é o mesmo, a angústia, a preocupação. Nós somos homens, não existe super-homem, super-mulher. Nós somos sujeitos, estamos, né, submetidos aos mesmos desafios, às mesmas dificuldades. Vivemos num mundo que, né, num dito popular, diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é isso? Alguma coisa assim, ou o inverso. O sol nasce para justo e nasce para injusto. Nós somos submetidos às mesmas dificuldades. Somos desafiados pelas mesmas necessidades. Eu preciso prover a minha família, assim como você precisa prover a sua. Só que a provisão está em Deus. E se eu tento prover pela minha capacidade, eu falho. Aí lembra que eu disse no começo, quando eu olho para o Cristo e eu coloco a minha expectativa na provisão dele, aí eu não falho. Talvez o teu casamento está aí por menos que um fio, né? Quem já soltou pipa aí sabe, né? Às vezes a gente tem a linha 10 ali, ela é toda trançadinha assim, não é? A linha 10 é toda enrolada assim. E às vezes com o cortante que a gente fazia hoje em dia não pode mais, porque é errado, né? Já não podia na verdade, mas as coisas agora estão mais, existe uma medida humana mais rigorosa aí. A gente fazia o cortante, a própria linha ali ia desfiando ali, batia, e às vezes estava só. Aí que a gente olha, quando conseguia ver aquilo antes, falava, não, vai quebrar a linha. Por quê? Porque estava só por um tris. Não é isso?
Às vezes o seu casamento não está nem por um fio, está por um triz do fio. E você está lá, não, eu fiz tudo que eu podia. Eu não duvido. Eu já fiz tudo que eu podia, olha, eu tentei, viu? Meu Deus, se eu soubesse. Eu não ia escolher viver isso. Porque você não sabe o que eu passo, pastor. Ela é assim, ele é assado. Sexta-feira, no tempo de adoração, aqui numa reflexão, né? Eu falei algo que choca, mas às vezes a nossa intenção é chocar para trazer um despertar, né? Às vezes a gente está tentando mudar o miserável do nosso marido, mas se a gente mudar o miserável, muda. Não é isso? O miserável é brincadeira, tá? É só para chocar. Porque às vezes é o que a gente pensa do nosso cônjuge. Porque nós colocamos os nossos olhos da carne. E aí nós olhamos para o nosso cônjuge como se ele fosse nosso inimigo. Mas eu tenho uma péssima notícia para você. Quando você casou, você foi feito um nele. Lembra? Quando você chama ele de miserável, quando você chama ela de miserável, você está chamando quem? Você. E eu até acredito que muitas vezes você já fez tudo que podia. Você já tentou, você se esforçou, você fez lá a terapia de casal. Você não gosta de rosa, mas comprou rosa. Você deu a ponta do pão para ela. Você tentou acordar ela de mansinho, tentou acordar ela falando, tentou acordar ela com música. Faz 20 anos que eu tento acordar minha esposa de uma maneira agradável para ela e não consigo. Você fez tudo que você podia de uma forma humana, sim ou não? Sim. Então o que precisa fazer agora? Tirar a mão. Olhar para o Cristo. Porque quando eu olho para Cristo, tudo isso que eu me esforcei, as mesmas coisas que para mim foi um esforço, não é esforço. Nós estamos falando de uma área, casamento. Com relacionamento com os filhos, a mesma coisa. Meu filho é rebelde. Ei, pastor, olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Ô bichinho teimoso. É mesmo? Caiu de que árvore, querido? Né? Eu estava falando ontem aqui, tem um amigo meu que nem não professou a fé cristã, não é crente, né? Mas ele diz para mim sempre que a fruta nunca cai longe do pé. Pastor, ô menino teimoso, olha, vou falar uma coisa para você. Ô bicho teimoso, rebelde. É mesmo? Por que será? Eu quero consertar as coisas a partir das coisas, quando na verdade eu preciso consertar as circunstâncias a partir de mim. Eu preciso fechar os meus olhos. E a minha oração, eu tenho orado como Eliseu nesses meses, ou anos talvez. Eu tenho orado, Senhor, troca os meus olhos, troca os meus sentidos por sentidos espirituais. Me faz enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Porque a partir do momento em que eu enxergar o meu filho com os olhos do Senhor, eu vou falar, esse menino é uma bênção. É o mesmo? É o mesmo. Eu vou falar, uau, ele tem um potencial incrível. Ele hoje está ali na biqueira, mas ele é um profeta do Senhor. Ele é um ministro do Evangelho. Ele foi chamado para ser isso. Hoje, infelizmente, ele escolheu sair da casa do pai. Está dando uma volta, está comendo umas bolotinhas de porco, mas já já ele volta. A casa está aberta, nós vamos fazer uma festa para ele. Por quê? O que mudou? O meu filho mudou? Não. Mudou a forma de eu enxergar ele. E nós falamos que num ambiente profético as palavras são decretos. Quando eu passo a enxergar, olha como tudo está conectado, como tudo está ligado. Quando eu passo a enxergar com os olhos do Senhor, eu passo a falar as coisas que o Senhor fala a respeito do meu filho. E eu sou autoridade espiritual, sou boca espiritual sobre os meus filhos.
E então eles passam a ser aquilo que eles foram chamados a ser em Cristo, queridos. Amém? Você está me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. A circunstância vai ser transformada pela minha ótica. Não num primeiro momento, mas num segundo momento. Porque eu passo a fazer diferente a partir de enxergar diferente. A Bíblia vai dizer que os olhos são a janela da alma. Os nossos olhos, eles comandam os nossos sentimentos. A prostituição, ele começa no olho. Ela começa no olho. A glutonaria, a inveja, tudo parte de um olhar errado. Então quando eu olho de uma maneira correta, tudo volta para o lugar. A minha situação financeira, a provisão na minha casa, ela vai mudar quando eu começar a enxergar as coisas com a ótica do Senhor. Porque prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir falta de nada. Então quando eu passo a ser grato por aquilo que eu tenho, mas o que eu tenho hoje, pastor, é só esse tantinho de água aqui. É só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou comer, vou fazer um bolo, vou comer, vou dar para meu filho, vou morrer. Não é isso? Passagem daquela viúva. Eliseu estava lá de novo nesse episódio, né? Mas vamos lá. E aí o que mudou? Tinha mais farinha? Não. Mas ela colocou os olhos dela no Senhor. Ela entregou, falou, não, está aqui. Senhor, está aqui. Eu tenho muito pouco, mas eu sou grato por isso que eu tenho. Sabe por quê? Da mesma forma como um olhar pode gerar gratidão, ele pode gerar uma ingratidão, sim ou não? Se eu olhar para o que o outro tem, me comparar com o outro, eu vou me frustrar, porque de repente eu não tenho o que o outro tem. Mas se eu olhar e dizer, glória a Deus por aquilo que o Senhor me deu, essa é a minha medida para hoje, Senhor, obrigado, eu sou grato. Isso move o coração de Deus e libera bênção sobre a minha vida. A gratidão é um combustível para liberar bênção sobre a tua vida financeira. E a ingratidão, ela trava, ela fecha. Por quê? Porque a ingratidão derrubou do reino dos céus um anjo e um terço que seguiam ele. Lúcifer. Qual foi o sentimento? Ingratidão. Foi o querer ser maior que Deus. Foi o querer ser independente. E qual que é o maior erro da humanidade hoje em dia? Querer ser independente, ser ingrato. Então, querido, ore nesses dias para que os seus olhos mudem. 2 orações que eu tenho feito repetidamente nesses dias. Senhor, muda os meus olhos, muda os meus ouvidos, muda os meus sentidos espirituais. E a outra, Senhor, cega os meus inimigos, me torna invisível ao inimigo. Torna a minha casa, a minha família. Vocês, pastores aqui, podem testemunhar. As pessoas que às vezes estão mais junto da gente. Fatalmente eu passo por um trecho desse de oração. Ou termino uma oração assim, Senhor, torna a minha casa invisível ao meu inimigo. Nos faz transparentes. Ele não veja. Que coisa melhor para você não se incomodar é não ser visto, né? Tem um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. Não é isso? Cara, eu prefiro não ser lembrado. Prefiro não ser visto. Se precisar guerrear, a gente vai guerrear. Por quê? Porque eu já sei quem está do meu lado e a vitória é certa. Em Cristo Jesus a vitória é certa. Ele já morreu por mim. Ele já me deu tudo que Ele precisava me dar. E eu só preciso acessar. Mas eu tenho orado, Senhor, me torne invisível. Sabe, me deixa praticar a sua justiça, para viver em paz e alegria. E se no meio tiver um pouquinho de guerra, se tiver um pouquinho de guerra, vamos lá, gente, né? Vamos passar. Querido, estabeleça essa prioridade na sua vida, e você vai ver as circunstâncias mudarem.
Você vai ver aquilo que parecia que não tinha conserto, consertar. Aquilo que parecia falido, se levantar. Você vai ver aquilo que parecia morto. Ezequiel 37. Vale de ossos secos. Os ossos correm para os seus ossos. Os nervos começam a ser colocados. A carne vem e cobre os nervos. A vida volta naquele vale. Se o seu casamento hoje, se a sua vida financeira, se o relacionamento com seus filhos parece um vale de osso seco. O que o profeta fez ali? Mediante uma palavra, uma ordem do Senhor. Profetizou a vida do Senhor. Profetiza a vida sobre a morte, querido. Profetiza a restauração onde tudo foi quebrado. Profetiza a abundância onde os seus olhos veem escassez. Profetiza plenitude onde você vê insatisfação. Profetiza, abra tua boca e profetiza. E as circunstâncias, elas vão começando a ser trocadas. E vai chegar um dia em que nós, noiva do Cordeiro, nós receberemos nas nuvens. E aí nós vamos viver diante do trono de Deus. Mas e hoje? Hoje o que nós temos é esse mundo. Ai, para que eu passo por isso? Se eu já conheci Cristo, para que eu estou passando essa luta? Para que nós sejamos luz. Para que os processos que nós vençamos possa ser libertação para outros que estão vivendo o mesmo processo. Para que a sombra da morte que um dia nos assolou possa ser vida na vida de outros. Nós somos transformados para transformar. Fomos alcançados para alcançar. Querido, não seja uma represa, seja um rio. É impossível você se apaixonar pelo Cristo e não viver para Ele. Isso não fala de uma religião, isso não fala de uma doutrina. Isso fala de um estilo de vida. Do momento que você acorda, fala: e aí, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Você perguntou isso para Ele? Você pergunta todos os dias? Talvez às vezes você vive coisas que o Senhor não quer, porque você não perguntou para Ele se era para viver ou não. Porque o que Ele tem para você é uma vida, é um processo. Diga processo. Deus trabalha no processo, querido. O deserto não é para te matar, não. Ele quer que você tenha uma vida boa, agradável. Só boa primeiro, só boa. Depois ela passa a ser boa e ela não deixa de ser boa. Ela passa a ser boa e agradável. Depois ela é boa, ela é agradável, mas ela é perfeita. Amém? Deus quer que você tenha uma vida perfeita. Perfeita, pastor? Perfeita nele. Plenitude de Deus, a vida plena de Deus. Amém? Se coloque de pé então, vamos orar. Eu não sei quais foram as circunstâncias que você entrou aqui nessa manhã. Se você entrou bem, eu quero profetizar que você vai sair bem vezes 2. Amém? Mas se você entrou aí meio capenga com alguma coisa, eu quero profetizar que você vai sair daqui diferente. Eu quero profetizar que talvez as circunstâncias aos seus olhos não mudam hoje. Você está me entendendo? Mas eu quero profetizar que a sua forma de ver a mesma circunstância hoje vai mudar. E a partir disso a circunstância vai mudar na sua vida. Quando? Pode ser daqui algumas horas, pode ser daqui alguns dias.
as circunstâncias vão mudar, querido. Porque o teu olhar mudou. Porque o teu coração mudou. Porque quem tem um olhar de acordo com o olhar do Senhor, tem um coração grato. Tem sentimentos corretos dentro de si. Então nós alinhamos a nossa vida nele. E passamos a praticar a justiça dele. Amém. E ninguém melhor que você e o Senhor conhece as circunstâncias pelas quais você tem vivido. Amém?